Eu preparei esse primeiro vídeo direcionado às mães. A ideia desse primeiro vídeo é que as mães vivenciem o que os filhos têm que vivenciar. No conteúdo de expressão corporal, as vivências se fazem muito práticas e não tem como um colaborador ajudar no conteúdo da aula sem que este colaborador sinta na pele o que seria esta introdução na expressão corporal. Pensando em alguns auxiliares, eu pedi que essas auxiliares fizessem aulas de expressão corporal fora da escola para que elas pudessem auxiliar as crianças. As auxiliares fazem cotidianamente aulas de expressão corporal fora da escola para poder entender como que a movimentação de expressão corporal acontece. Eu queria começar este vídeo falando sobre o desconhecido que tem sido a prática de educação à distância. É desconhecido para todos nós, para vocês, pais, mães, para os alunos e para nós professores e auxiliares, coordenadores e diretores da escola. Por isso, eu estou pedindo para vocês que vocês se permitam esse espaço do desconhecido, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não sei se vai dar certo, mas que a gente vai tentar juntos. Parte desse tentar junto é este primeiro vídeo, tá bom? Nem eu, nem vocês sabemos direito o que vai dar essa experimentação, mas o importante, gente, é experimentar. Quando a gente fala de experimentação, a diferença, todos nós, eu inclusive, acabei caindo na expressão corporal por conta da minha diferença. Quando a gente fala diferença, a gente entende que todo indivíduo é diferente do outro. Essa singularidade é o que faz a gente ser a pessoa que a gente é. Trabalhando nessa singularidade, nem todo mundo tem a mesma prática, nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Só vou falar por mim porque é o que eu melhor posso falar. Quando eu era criança, eu era uma criança muito inquieta. Era quando, por exemplo, a professora pedia para eu ficar quieto, eu não conseguia sair correndo, eu saía gritando, eu saía pulando. E foi muito difícil para mim me encaixar dentro da escola. Por isso, quando eu cresci, eu resolvi estudar a educação, porque eu não acreditava que a educação pudesse ser só daquela forma agressiva, aquela forma controladora, sentado na cadeira, tendo que responder só quando for para responder. Uma série de agressões que eu fui crescendo e questionando ao longo da minha vida. Pensando nessas questões, é que eu acabei caindo na expressão corporal. Lembro da primeira vez que eu descobri o que era uma meditação. Eu achava que não era para mim porque eu nunca conseguiria ficar quieto. E isso eu já tinha 20 anos. Ao longo do tempo eu fui entendendo que a meditação era muito importante para eu ter um domínio do meu corpo. E não porque os outros exigem esse domínio, senão porque eu preciso ter um controle do que eu quero escolher como sujeito, indivíduo autônomo no mundo. É importante que a gente pense nos processos educativos como uma autonomia do sujeito, Eu penso na minha formação como professor, gerando uma autonomia no meu sujeito. Então, o que seria gerar essa autonomia? Que a criança descubra no seu processo a forma singular que ela vai ter de escolha, de controle, de autoconhecimento. E isso vai ser muito particular para cada um. O que é para o João não vai ser para o Federico, por exemplo. São coisas muito diferentes para cada sujeito. O importante a gente como formador é que a gente gere os estímulos que façam as crianças entender qual é a melhor forma para ela e ela escolhe a sua melhor forma. E a questão para mim, que é muito preocupante, é que estímulos são esses, Quais são esses estímulos que fazem essa criança se autoconhecer e ela poder ser autônoma das suas escolhas? A gente, como formador, tem que ter isso como uma grande negociação. A criança não vai fazer do jeito que ela quer e você não vai fazer do jeito que você acha certo. Vocês vão achar sempre uma negociação, um pouco como aluno, um pouco como formador, tá bom? Sempre essa negociação. Não dá para deixar tudo num nem no outro. Vai se dar muito na sensibilidade que a gente, como educador, tem. Essa sensibilidade, quando a gente fala de corpo, ela precisa ser vivenciada pelo educador.
Por isso é que as professoras fazem as aulas fora da escola, para elas poderem entender qual é a demanda do conteúdo da nossa aula de expressão corporal e como ela, entendendo isso no corpo, pode pedir ou solicitar ou estimular esse aprendizado no aluno. Por isso que eu estou aqui para convidar você a vivenciar a nossa prática de expressão corporal, para que você, entendendo no teu corpo, consiga auxiliar o teu filho neste entendimento do que seria a expressão corporal. Lembrando que o estímulo é sempre uma negociação entre o que você quer e o que a criança quer. Vamos brincar aqui de 3 é um número, né? Uma tentativa ele falou um não. Você tenta mais uma vez, ele falou segundo não. Você tenta outra vez, ele falou terceiro não, a gente muda de assunto. Tá? 3 sempre vai ser um número. Porém, entretanto, todavia, se ele falar sim, a gente vai até aparecer um não. Tá? Isso é muito importante, que a gente sempre cuide para não enjoar a criança, mas ao mesmo tempo a gente precisa desafiar. E qual é o objetivo de expressão corporal? Isso é muito importante que a gente entenda qual que é o objetivo desse daqui que a gente está se propondo a fazer juntos. Tem a ver com tudo que eu tenho falado até agora, gerar autonomia na corporeidade do sujeito. Então, o que seria essa autonomia? Que ele tenha novos desenvolvimentos na linguagem, né? Isto é, se uma criança consegue dançar, ela vai estar mais apta para conseguir entender o que ela está sentindo. E com isso vai ter mais dimensões de comunicação. Temos a saúde como base, né? Tipo, quanto mais a gente exercita o nosso corpo, mais apto ele está para ter uma vida saudável, para ter qualidade de vida. E tem a ver com percepção do mundo, né? Enquanto mais a gente trabalha a expressão corporal, mais a gente entende como a gente está inserido num mundo que possui sons, que possui visões, que possui estímulos e que a gente pode e deve interagir com esses múltiplos estímulos que o mundo proporciona. Além, é claro, da famosa socialização. Muitas crianças têm dificuldade de socialização. Eu era uma pessoa que não deixava o outro falar, que não deixava o outro existir, e a partir do entendimento de que era uma expressão corporal, eu consegui entender o espaço do outro, o lugar do outro, e eu como complemento de um todo, e não como protagonista desse meio. Isso é muito importante, né? Que o protagonismo por ele mesmo, ele limita a existência do outro. Então é importante que a gente sempre se entenda como um ser pertencente ao todo. A aula de expressão corporal está fundamentado em 3 pilares. Isso é muito importante, que a gente sempre tente trabalhar os 3 pilares. O primeiro é controle de si, isto é, eu consigo me acalmar, eu consigo me respirar, eu consigo me conhecer, eu consigo saber se eu estou irritado, se eu não estou. Este eixo é muito importante para a gente entender como que a gente pode modificar o nosso corpo para os outros objetivos. E aqui entra na metodologia respiração, concentração, meditação, alongamento, escuta do próprio corpo e tudo que tem a ver com este tipo de autoobservação. O segundo pilar é o pilar de repertório, isto é, eu observo no outro o que o outro é capaz de fazer e com isso eu aprendo a fazer igual, né? É a famosa imitação, a gente vai imitando o que o outro faz e com isso gerando novos estímulos para eu criar minha dança. E aí este pilar é fundamental para a gente gerar repertório na criança, repertório de movimentação, repertório de controle. Tudo é repertório, né? Mas aqui a gente vai estimular um repertório por imitação. Então, se eu faço um movimento, a criança tem que ser capaz de imitar o mesmo movimento para quando ela for para o terceiro eixo, ela tenha repertório de movimentação. Muito difícil para algumas crianças imitar. Eu tive muita dificuldade de imitar. Até hoje eu questiono a imitação como eixo central da dança, porque eu acredito que hoje em dia a dança não é um repertório que você copia, e sim uma movimentação que você mesmo cria. Então, hoje em dia, eu nego um pouco isso, não que não nego importância, mas eu me afasto um pouco disso de copiar passos para criar passos, que a gente entra no nosso terceiro e último pilar da expressão corporal. O terceiro pilar da expressão corporal se baseia em você ser autônomo o suficiente para gerar a sua própria dança. E você se baseia no primeiro pilar, que é autoconhecimento, no segundo pilar, que é conhecimento do outro,
e espelhamento do outro, para gerar o terceiro pilar, que é eu como autônomo e gerador dos meus próprios movimentos. Aqui a gente entra com criatividade, com expressão, com autonomia, como eu gerador do meu própria dança, do meu próprio movimento, da minha própria linguagem, da minha própria existência. Esses três pilares não estão dissociados, né? Eu preciso me autoconhecer, eu preciso conhecer o outro para gerar, produzir, criar e ser um agente criador da sociedade. Muita conversa? Vamos lá para a prática? Eu vou pedir que esta primeira parte do vídeo você faça sozinho, né? Para começar, se você já está no lugar adequado, em relação ao lugar adequado, a gente vai pensar que cada lugar vai gerar um estímulo. Então a gente vai entrar aqui na capacidade de teste. Horas a gente testa um lugar, horas a gente testa outro lugar. É importante que a gente comece a despertar essa observação de qual lugar seria mais adequado. Além da segurança, é claro, tem movimentações que a gente vai precisar de um colchonete, de um colchão, de uma grama. Tem movimentações que a gente vai precisar de um espaço livre, sem colchão, sem colchonete. Isso depende da atividade. Tenho percebido que muitos de vocês optam por lugares abertos, jardins, gramados, a parte externa da casa, e acho isso ótimo. Porém, eu tenho percebido também que nem sempre este tipo de espaço é o lugar adequado, e isso vai depender da atividade em questão. Quando a gente tem muitos estímulos, fica muito difícil a gente se concentrar. Então, até a gente dominar esta concentração, é importante que os estímulos sejam reduzidos o máximo possível. Então, testa um dia fazer na grama, que seja um lugar mais calmo. Outro dia você tenta num quarto que tenha menos estímulos, menos barulhos. Outro dia você tenta na sala. É importante que você mesmo defina quais são os melhores lugares de treino, tá bom? Bom, para começo de conversa, você precisa estar numa posição confortável. Precisa sentir as suas costas crescerem para cima. E precisa sentir o seu diafragma, que é a parte aqui de baixo, abrir e fechar. No estado de presença 1, a gente volta para si, para a nossa respiração. Respira calma, lentamente. Tenta prestar atenção no batimento do seu coração. Sente seu pulso. Agora a gente vai perceber as partes do corpo que a gente sente. Eu estou sentindo o meu bumbum no chão, na bola, né? Estou sentindo meu ombro doendo um pouquinho. Sempre a gente tem alguma parte que está mais sensível. Então a gente, essa hora, acorda a nossa sensação para isso. E uma vez a gente estando calmo, é importante que esse sentimento de calmaria e tranquilidade esteja antes da gente transmitir isso para as crianças. Se a gente fica ansioso, querendo que dê certo, cobrando da criança uma postura ideal, a gente acaba criando uma situação de conflito, tanto interno quanto externo, tanto quanto para você quanto para a criança. Então, é muito importante que você, adulto, esteja calmo, relaxado, com a respiração ritmada e lenta, para que esta sensação corporal seja contagiante para a criança e a criança consiga também se acalmar. Se você entra em apneia, que seria a apneia quando a gente entra em tensão, é muito importante que essa tensão não exista. Então, o tempo todo que você está auxiliando a criança, é importante que você lembre de respirar. E se você não lembra de respirar, não tem como você pedir isso para a criança, porque a criança, ela sempre está
muito mais focada na linguagem corporal do que na verbal. Então, se ela vê você aflita, em apneia, ela também vai ficar ansiosa. É importante que você se acalme, pai e mãe, antes de você pedir para a criança se acalmar. Toques como colocar a mão no peito, colocar a mão nas costas da criança vão ajudar, sempre quando você tenha uma respiração calma. E lembrando que este resultado não vai aparecer no primeiro encontro, vai aparecer na constância de treinos semanais ao longo dos meses. Então tenha paciência para na primeira experiência você entender que foi que o observado foi o que a gente conquistou. E depois, ao longo dos tempos, você vai vendo como isso vai crescendo na observação da criança. E a gente vai trabalhar com a criança a respiração com a movimentação. Para quem já conhece yoga não vai ser novidade, mas a ideia é que a gente respira cada movimentação igual ao princípio básico do yoga. E eu preparei aqui 4 animais. O primeiro animal é o animal da abelha. Então a gente vai fazer o som da abelha. A gente coloca a mão nos ouvidos e faz o som de abelha, ó. E sente esse som de abelha ressoar na cabeça, ressoar no peito, ressoar na garganta, nas bochechas. E a gente se impregna dessa abelha que passeia pelo nosso corpo. É legal a gente chegar perto da criança e fazer esse som. Que como ela está vibrando em você, tudo que estiver perto também vai vibrar. Então ela vai entendendo o que é essa abelhinha que está vibrando aí. Então chega perto, faz perto da orelha, não perto do ouvido, mas um lugar mais perto. Faz perto do peito, faz atrás nas costas, encosta a cabeça e faz que ela vai sentir essa vibração para ela fazer também. E sempre fala, abelhinha, olha a abelha, olha a abelha. E ela vai familiarizando e fazendo junto também. O segundo animal que a gente vai trabalhar é o gato. Então a gente fica de 6 apoios e a gente inspira fazendo uma corcunda do gato, ó. E expira e vai normal. Inspira. Expira. Inspira. Expira. É importante que você jogue as costas o máximo que você consegue lá em cima. É importante que a base disso daqui seja a respiração. O terceiro animal que a gente vai trabalhar é o cachorro. Na mesma posição do gato, a gente levanta o quadril e olha lá embaixo. O mais embaixo que você conseguir. Arrebitando o bumbum. E volta. Respirando agora, ó. Então, enche o pulmão. Esvazia. Então, enche o pulmão. Esvazia. Nessa prática, tem que se respire a cada movimentação. O quarto e último animal que a gente vai treinar com as crianças é o da cobra. Então, nesta posição que estou aqui de 6 apoios, a gente se coloca no chão, esvazia e respira, empurrando o chão na altura dos ombros, ó. E olha para cima. E esvaziou. Mais uma vez, enche o pulmão. Esvaziou. Mais uma vez, enche o pulmão. E esvaziou. E por último, a gente vai fazer uma pequena dança liberando os animais. Então a gente fala assim, dança do gato. Lembrando que o gato tem que ter movimentações lentas, né? Uma forma mais da coluna se mexer. Então é uma dança mais de coluna do gato. Dança do cachorro, ele pode correr nos 4 apoios, latir,
fazer toda a movimentação de cachorro que ele ache necessário. E dança da cobra nada mais é do que rolamento, deitar no chão. É importante que a criança fique bem à vontade nessa hora, tá bom? E agora você pega o segundo vídeo, que é para fazer tudo isso que a gente viu aqui com a criança. Vamos ver se dá certo essa interação? Primeiro você faz o seu vídeo e depois a criança faz o vídeo junto com você. Espero que o vídeo tenha ajudado. Eu preciso muito que você me dê um retorno sobre esse vídeo, se ele foi útil, se ele não foi útil. E a gente se vê então daqui a 15 dias no próximo vídeo, que vai depender do seu retorno. Então, mãe, pai, por favor, retornem esse vídeo para eu saber se ele foi útil ou se não foi tão útil assim, que vocês me ajudem a entender o porquê, tá bom? Um beijo grande, espero que seja um sucesso da aula. Ale, hop! Ale, hop! Ale, hop!